Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Ele a honra, a glória, o louvor e toda a majestade. Glória a Deus. Estou muito feliz de estar aqui. Quero agradecer ao apóstolo, o bispo. Estamos muito felizes aqui de estar nessa igreja. E eu tenho certeza que hoje é um bom dia para o Senhor fazer um milagre. Hoje é um dia do Senhor fazer um milagre na sua vida. Hoje é um dia do Senhor fazer um milagre na sua família. Hoje é dia onde Deus vai mudar. Quando a gente tira a máscara aqui, bagunça do cabelo, né? Hoje é o dia que Deus vai virar uma chave na sua vida. É o dia que Ele vai abrir portas. E Ele pode fechar algumas também. Mas a porta que Ele abre, ninguém fecha. E a porta que Ele fecha, ninguém abre. Antes de você chegar aqui, o Senhor já estava. E Ele já sabia que você viria aqui hoje. Sabe por quê? A Bíblia fala em Salmos que todos os nossos dias foram escritos no livro de Deus antes que houvesse um dia na terra. Na fundação do mundo Ele nos gerou, nos criou e nos predestinou para alcançarmos a vitória em Cristo Jesus, amém? Então eu quero fazer uma oração agora e pedir ao Senhor que venha liberar os tesouros escondidos. Eu quero pedir ao Senhor que venha entregar a tua vida, as soluções, os projetos. O Senhor venha liberar o seu destino, que haja nessa noite, uma noite de ruptura espiritual, para você sair da estagnação, e eu tenho certeza que tudo isso vai passar, porque assim como existe uma tempestade acontecendo, e a gente fala assim, puxa, mas eu não consigo ver o sol, mas o sol está lá acima da tempestade, e o nosso Deus, Ele está acima de toda essa crise que nós estamos vivendo, e Ele vai nos levar à vitória em Cristo Jesus, amém? Então levanta as duas mãos para o céu e derrame o seu coração na presença do Senhor. Derrama a sua vida na presença do Senhor e diga a Ele que sem Ele você nada é. Sem Ele você nada é. E você precisa nesse momento dessa graça de Deus tão maravilhosa, que é a graça do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus, nós te louvamos, Senhor, nós te engrandecemos, Senhor, e pedimos ao Senhor que venha sobre nós a tua porção, venha sobre nós com as tuas maravilhas, Senhor. Nós acreditamos em sinais, prodígios e maravilhas. Nós acreditamos, ó Pai, quando o céu toca na terra, alguma coisa acontece. E hoje, Senhor, um milagre é preciso em cada vida aqui presente. As pessoas que estão nos assistindo de casa, hoje é um dia de milagre na vida deles. Eu quero te pedir, ó Rei da Glória, que os abençoe, que os prospere, em nome do Senhor Jesus, para a tua glória e o teu louvor. Amém, Jesus. Podeis assentar em nome de Jesus. Hoje nós estamos começando 2 dias numa cruzada de milagres. E o que tem que ter numa cruzada de milagres? Milagres. Eu aprendi que Jesus, Ele não faz milagre para quem precisa. Jesus, Ele faz milagre para quem crê. Quando Ele estava chegando dentro da aldeia de Betânia, Jesus chegou, e aí veio Marta, Maria, veio uma irmã de cada vez, e ela veio triste, meio que revoltada. Mandamos te avisar 4 dias atrás, Senhor. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não haveria morrido. Olha só, ela sabia que Jesus carregava nas suas mãos o poder de curar e transformar a vida do seu irmão. Mas Jesus, a Bíblia fala que atrasou 4 dias de propósito. Sabe por que Jesus atrasou? Porque 4 dias era o prazo para se constatar
que alguém havia morrido. Lá naquele tempo, existia, eu esqueci o nome agora, que muitas pessoas eram enterradas, mas depois elas vinham à vida, também por causa do clima, por causa... Então, esperavam 4 dias para ver se a pessoa ela poderia até ressurgir. Então, Jesus esperou 4 dias ali, mas Jesus disse assim para ela: se creres, verás a glória de Deus. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Eu quero honrar os irmãos que estão nos assistindo em casa, mas eu quero honrar você que está aqui presente hoje. Você que está aqui de forma presencial, você veio por causa da fé. Nada impediu você para chegar aqui hoje. Então eu quero dizer que você está um passo na frente da sua bênção, do seu milagre. Que você está rompendo em fé, você está buscando, você está lutando, você precisa mudar o que está acontecendo, né? Nós estamos vivendo, para vocês terem uma ideia, a pior crise da nossa história, da história dos últimos 100 anos da humanidade. Essa é a pior crise. Existem 4 crises que nós estamos vivendo. Primeiro, é a crise sanitária, que é uma crise biológica. Estamos vivendo a crise econômica, muitas pessoas perdendo emprego, salário diminuindo, tudo fechado, agora está se abrindo de novo. Terceira crise, uma crise política. A esquerda, não é no Brasil, é no mundo também, esquerda mundial se levantando com a direita mundial, e aí essa briga. E a quarta e última crise é uma crise institucional. Por que uma crise institucional? Porque um instituto, uma instituição, não está respeitando a outra instituição. E isso é bíblico, porque eles começam dizendo o seguinte: nós estamos precisando de uma nova ordem mundial, precisamos de um líder mundial. Então, você vê lá que o STF está brigando com o poder legislativo, com o poder executivo, com o TCU, com o TSE, um briga com o outro. Então, não se falam mais a mesma língua. E quem que paga o preço? Somos nós. Quem que é afetado com toda essa crise? Somos nós. Mas eu quero dizer que Deus está fazendo algo novo. Deus está fazendo algo novo. Eu quero dizer para você, meu irmão, nós tivemos o Descende, foi tão maravilhoso. Eu estava lá, e lá no Descende, 3 estádios no Brasil gritaram dizendo que iam para as nações. Eu também levantei o meu tênis, né, para ir para as nações, para fazer o que Deus quer, né? Ir para as nações assim, aí cumprir o seu chamado, o seu ministério. Mas Jesus falou assim: vai para casa, porque antes de ir para as nações nós precisamos ir para casa, precisamos resolver os problemas da nossa casa, né? Falava isso para um líder de jovem esses dias. Falei: olha, tal pessoa quer fazer missões, mas quantas missões ela está fazendo dentro da igreja? Quantos jovens ela está apaixonando aqui em missões urbanas, aqui em São Paulo? Então, o Senhor falou assim: vai para casa e conserta a sua casa. Foi a mesma palavra que ele disse para o rei Ezequias: arruma a tua casa, porque hoje certamente morrerás. Ezequias falou: não, Senhor, como eu vou morrer? Estou andando direito com o Senhor, eu vou morrer? Lembra-te, Senhor. Ele faz a oração memorial do céu, olha nos memoriais do céu, lembra-te de mim, Senhor, o que eu fiz. E ele disse assim: vai, que hoje eu acrescento 15 anos na sua vida. Amém, querido? Então, hoje o título da mensagem é 4 níveis de fé para você alcançar o teu milagre, alcançar a tua bênção sobrenatural. Nós somos chamados por Deus a viver uma vida sobrenatural. Depois que eu experimentei um pouquinho do céu, eu quero viver o sobrenatural diariamente. Mas como que eu vou viver o sobrenatural? Trabalhando,
desempregado, ou sofrendo emocionalmente, ou me sentindo abandonado, me sentindo traído, me sentindo perseguido. Existem tantas coisas, endividado. Como que eu vou viver o sobrenatural? Então, eu quero te ensinar 4 níveis de fé, para que você hoje possa, no momento da oração, nós vamos orar para a oração da fé, e o nível seu, ele vai subir por meio dessa palavra. Então vamos lá. Primeiro, o que é fé? Fé, ele é o combustível que vai levar você a acessar as coisas que ainda não existem. Então a fé é o combustível que vai fazer você acessar as coisas que ainda não existem. Então ainda não existe na sua vida, por exemplo, não existe teu emprego, não existe a bênção sentimental. Então, através da fé, nós vamos alcançar as coisas sobrenaturais, as coisas que o Senhor preparou para nós antes da fundação do mundo. Lá em Apocalipse, quando João vê, ele ouve, ele fala assim: vinde, benditos, entrai, para possuir as coisas que foram preparadas para você. Paulo também fala assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem subiu ao coração do homem aquilo que o Senhor Deus tem preparado para você. Amém, querido? Então, significa que às vezes a nossa mente ela está muito limitada. A nossa mente está muito bombardeada, massacrada. Estamos nos sentindo, às vezes, angustiados, perplexos, abatidos. Então, nós precisamos de um começo de fé para poder passar, suplantar essa angústia, essa primeira barreira, para nós acessarmos as coisas que foram preparadas para nós pelo nosso Senhor Jesus. Então, o que é a fé? A sinergia entre Deus e o homem, porque a Bíblia fala: sem fé é impossível agradar a Deus. Smith Wigglesworth, que foi o apóstolo da fé, quando ele chegava no auditório, estava frio o auditório, ele pregava, e o auditório não aquecia de jeito nenhum, ele já entendia que Deus não ia se manifestar, porque não estava havendo clima, não estava havendo liga. Aí, olha só, o apóstolo Wigglesworth, que ressuscitou mais de várias pessoas, ele ressuscitou na vida dele. É um homem muito usado por Deus. Fez parte da origem do movimento pentecostal. Ele começava a falar daquilo que Jesus estava fazendo através do ministério dele. E aí a fé começava a aumentar. E aí as pessoas estavam sentadas, elas começavam a sentir o desejo de receber aquilo. E aí Deus não suporta um coração aquebrantado. Deus não suporta quando Ele vê uma pessoa com fé. Vocês terem uma ideia, Jesus, na última semana do seu ministério, indo para Jerusalém, Ele sai da rota e vai até Jericó, orar por um cego chamado Bartimeu. O cego enxergava mais do que todo mundo na cidade, porque quando Jesus pôs o pé na cidade, ele começou a gritar: ó Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Amém, querido? Posso ouvir um glória a Deus aí? E aí Jesus curou o cego e curou Bartimeu, que estava com fome também, subiu em cima da figueira brava, e depois ele foi para Jerusalém morrer pelos nossos pecados. Então, a fé é a química que existe entre nós e o Senhor. Diga: sem fé é impossível agradar a Deus. Você que está nos vendo aí em casa, escreve aqui no comentário: sem fé é impossível agradar a Deus. Por que nós precisamos de fé? A fé, ela é que nem um fogo, uma chama que arde no nosso coração. Por que nós precisamos de fé? Porque sem ela nós não conseguimos agradar a Deus. Porque o nosso sucesso agrada a Deus. Quem aqui é vencedor? Levanta a mão. Você sabe o que é um vencedor? Vencedor é só quem está vivendo com dor. Vence
dor. Vencedores. Quais são as dores da sua vida? Quais foram as traições que você recebeu? Qual foi o abandono que você teve? Você está ressentindo de novo, sentindo de novo, então você não é um vencedor. O vencedor é quem vence a dor e não sente mais. Não é? Eu vi um estudo dos grandes atletas, que eles passam por um estresse muito grande para eles poderem vencer, e eles às vezes estão sentindo dor, mas quando ele chega e ele completa a sua carreira, chega na linha final, como que ele está? A vitória suplanta toda a dor, passa por cima de toda a dor. Então o nosso sucesso agrada a Deus, e viver uma vida abundante agrada a Deus, vencer o mundo agrada a Deus. Quando Jesus fala às 7 igrejas da Ásia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Laodiceia, Filadélfia, faltando uma, ele chama no final de cada igreja, primeiro ele censura 5 igrejas, 2 ele elogia, e no final ele fala assim para todas: ao que vencer, ele dá uma recompensa. Então Jesus, ele fala o seguinte: eu vou recompensar os vencedores. Então significa que Jesus, ele chama vencedor, aqueles que vencem as dores. Hoje Jesus vai curar alguém que está com caroço no seu corpo. Essa pessoa já ativou a fé dela, já entendeu o que Jesus vai fazer. Hebreus 11:4, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que buscam. Então, sem fé eu não agrado a Deus. Então, para mim chegar perto de Deus, eu tenho que saber que Deus, ele quer me recompensar. E hoje nós estamos falando de fé. A fé tem mais a ver com coragem do que simplesmente acreditar, porque muitos aqui acreditam, mas não tem coragem de dar um passo de fé. Então, vamos dar um exemplo aqui, lá no barco, quando Jesus, ele está lá no barco, Jesus, ele vem andando sobre as águas, a maior tempestade, todo mundo olhando, é um fantasma, mas Pedro fala, sou eu, Jesus, é o Senhor, Jesus, se é o Senhor, faça com que eu vá andando junto de ti, venha. Olha a fé de Pedro, todo mundo era da fé ali, todo mundo estava num nível de fé muito grande, mas Pedro resolveu sair e dar um passo de fé. Então, podem falar mal de Pedro, que Pedro afundou, ele afundou porque ele olhou a tempestade, mas ele teve coragem de sair do barco. Então a fé tem a ver com a minha busca pela coragem, pela minha busca de ir até Jesus. Você acha que ele vai deixar no caminho você afundar? Não, porque Jesus, ele não nos livra na cova, mas ele nos livra dentro da cova. Jesus não nos livra da fornalha, nos livra dentro da fornalha. Amém? Está fazendo sentido para você? Está fazendo? Faz assim, ó. Você que está em casa, está fazendo sentido para você? Escreve aqui. Muito sentido, escreve aí. Então, nós somos chamados por Deus para vencer as nossas dores. O vencedor, ele vence as suas dores. O que diz lá em 1 João, a carta de João, capítulo 5, versículo 4? Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa. Quem precisa de fé aqui hoje? Aleluia. Ela já está subindo aí. O potenciômetro da fé já está mostrando assim, o termômetro da fé já está mostrando que ela está subindo, ó. A fé está subindo, Deus começou a fazer.
o Espírito de Deus começa a revelar o propósito dele na sua vida. E quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? De novo, fé e crer. Não é necessitar e receber. Aqui fala em fé, em acreditar, em crer. E por que é necessário a fé? Na carta de Efésios, diz que o Senhor nos deu o escudo da fé, para nós resistirmos o quê? Os dardos inflamados do... Eu não entendia muito essa passagem, né? Dardos inflamados, é que existia uma estratégia militar, que o exército inimigo, os flecheiros, eles embebedavam a ponta da flecha com betume, e eles apontavam assim para o fogo. Todo mundo acendia a flecha e fazia assim, ó. E aquela flecha vinha por cima assim, ó. Ela vinha e... O que os soldados faziam? Pegavam o escudo e faziam assim, ó. Protegiam. E o escudo, ele era embebedado de água. Então, quando aquelas flechas chegavam no escudo, na hora parava o fogo. Então, quer dizer, a fé é saber o seguinte, que eu vou me proteger com ela. Eu vou levantar e eu vou conseguir derrubar os dardos inflamados do maligno. O que é os dardos inflamados do maligno? São as setas que o diabo lança para a sua família, para a sua casa, para o seu corpo físico, querendo te destruir. Faz sentido para você? Por que é necessário fé? Senão nós não vamos conseguir vencer as barreiras no nosso ministério. Eu sou líder de pastores também, e quando começou a pandemia, eu comecei a fazer, apóstolo, o levantamento de como estava a situação, e um monte de pastor abaixo de mim, e eu mandei uma mensagem para todo mundo. Não deu nem tempo, gente, mas foi na hora. Eu falei assim: procure o proprietário do seu imóvel e negocie um desconto no aluguel. Imediatamente, apóstolo, imediatamente. E comecei a dar orientações: você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Então, a fé fez eu enxergar que eu precisava vencer os obstáculos. Por que é necessária a fé? Sem ela, nós não vamos vencer as provações na vida. Existem 2 momentos na vida que nós somos provados. É o momento que nós temos tudo e o momento que nós não temos nada. Quando nós não temos nada, o que eu vou perder? Você fala, e aí você cai na provação. E quando você tem tudo, você fala: bom, tudo que eu conquistei vai garantir a minha continuidade. E aí também você acaba caindo. Então, pandemia é tempo de provação, quando a gente perde a estabilidade. Então, a fé é necessária para nós vencermos as nossas provações. Sem fé nós não vamos matar os gigantes, não vamos derrubar as muralhas. Sem ela não venceremos as doenças. Sem ela os cegos não vão enxergar, os surdos não vão ouvir e os mortos não vão ressuscitar. Deus nos chamou para um estilo de vida sobrenatural. Eu já vi cego ver, já vi surdo ouvir, já vi perna crescer, eu só não vi morto ressuscitar ainda, mas eu creio que a nossa geração irá ver os mortos ressuscitarem. Mas sem fé nós não vamos conseguir. Sem ela nós não vamos restaurar a nossa família. Sem ela não vamos recuperar os viciados. Você precisa olhar, meu irmão, olhar com o meio da fé, olhar para aquela pessoa da sua família que você está já pensando em desistir, o marido, a esposa, o filho, o pai, aquela pessoa que está no vício, você não aguenta mais, está envergonhando a família. Você precisa de fé para vencer essa batalha e restaurar a sua família.
Deus não está com os braços encolhidos, que não possa nos visitar. Ele não está com os ouvidos tampados, que Ele não possa nos ouvir. Deus vai dar um amor, vai renovar o teu amor hoje aqui pela sua casa, pela sua família. Então entenda os 4 níveis de fé. O primeiro nível de fé é a fé zero. O que é a fé zero? Foi a fé de Tomé. Tomé estava tão desesperado pela crise da morte de Cristo e a perseguição, que ele falou: Jesus ressuscitou. Ele falou assim: eu só acredito vendo. Ele tinha fé? Estava zerada a fé dele. Eu só acredito colocando a mão no seu cravo, nas suas mãos, ou se eu tocar no seu lado furado. Primeira coisa que Jesus ressuscitou foi direto nele. Cadê Tomé? Tomé, eu vim aqui só para te ver. Eu vim aqui só para te mostrar que eu estou vivo e aumentar a tua fé, porque a tua fé está... O termostato da fé, o termômetro da fé estava lá embaixo. Por que é zero? Porque ele duvidou. E aonde existe dúvida, Deus não opera, a fé não opera. Aquela mulher que tinha um fluxo de sangue disse: se eu a menos o tocar, eu serei curada. A gente não pode duvidar. Eu vou chamar você para orar aqui na frente. Você não pode duvidar, porque Deus vai fazer algo novo na sua vida hoje. Deus vai fazer algo novo. Marcos 11, 23 fala: porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que será feito, tudo o que disser será feito. Marcos 11, 23. Se você declarar e não duvidar. Então essa é a fé zero. Mais um exemplo de fé zero na Bíblia. Aquele pai foi pedir a bênção para o seu filho, mas ele falou: Senhor, Jesus falou: seja feito segundo a sua fé. Senhor, me perdoa a minha falta de fé. Ele tinha fé zero. E aí quem curou aquele menino não foi a fé do pai, foi a fé de Jesus. Foi a fé de Jesus. Então, primeiro, fé zero. Primeiro é fé. Só vocês. Fé zero. Mais uma vez. Primeiro nível é fé zero. Segundo nível é a fé pequena. E quais são os exemplos na Bíblia? Nós encontramos a passagem quando Pedro estava no barco. E Jesus apareceu, eles estavam tão assustados, com tanto medo. Jesus falou assim: não temas, sou eu, Jesus. O senhor parece um fantasma. Se é o Senhor, manda que eu vá até a ti. E Jesus falou: vem, Pedro. E Pedrão colocou o pé para fora, colocou o segundo, começou a olhar. Mas ele olhando o vento, as ondas, o que aconteceu com ele? Começou a afundar. E aí Jesus pegou ele pelas mãos e levantou de novo, levou para o barco. Jesus entrou dentro do barco, e o que Jesus declara? Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Mateus 14, 31. Jesus falou o nível de fé dele: homem de pequena fé, por que você duvidou? E eu quero dizer uma coisa para você que é muito importante. Quando nós precisamos alcançar um milagre, nós não podemos duvidar. Quando eu comecei o ministério de milagres, a viver pela fé, eu fui para Mogi das Cruzes. E eu estava orando num lugar com um grupo tem alguns pastores junto comigo aqui que vão estar orando. Eu estava orando num lugar, numa sala. E aí Jesus falou para mim: eu vou curar alguém hoje aqui. Ele vai curar alguém no ouvido esquerdo. E aí nós fomos para Mogi das Cruzes.
quando eu cheguei lá na igreja de Mogi das Cruzes, tinha umas 600 pessoas dentro da igreja. Uma atmosfera de fé, de milagre muito grande. E aí, eu preguei o evangelho e eu falei assim, bom, agora eu vou orar pela pessoa, né? Só que eu falei, olha, Jesus está me chamando, ele está dizendo que ele vai curar alguém com o ouvido esquerdo. E levantou um homem, ele estava borbulhando dentro do seu coração. Ele levantou correndo e foi para frente. Eu falei assim, qual é o ouvido? Ele mostrou o outro ouvido direito. Falei, mas eu chamei o ouvido esquerdo. Aí ele ficou desanimado. Eu falei, mas Jesus vai curar o direito também. E eu orei por ele naquela hora. Eu tenho gravado esse vídeo. Eu orei para ele naquela hora. Na hora o ouvido dele abriu. O ouvido dele abriu e ele começou a chorar. Ele ajoelhou. Foi a coisa mais linda ver aquele testemunho, aquele vídeo da cura, né? E aí depois, irmão, explodiu. Mas eu falo assim, que eu precisei ter uma coragem no dia, para chamar a pessoa, e orar por uma pessoa, a qual o Espírito Santo não tinha falado para mim orar, mas a fé dela estava com um nível muito alto, ela queria de todo jeito alcançar a sua bênção, amém? Então essa é a fé pequena, essa é a coragem que nós precisamos ter. Então chegou um momento que ele, quando ele olhou o vento, a tempestade, Pedro, ele desanimou. Então a fé pequena é aquela fé que ela dá o início, mas não chega no final. Por que a fé pequena? Porque ele tem fé, mas a fé pequena não é o suficiente. Tem fé para sair do barco, mas não tem fé para pisar sobre as ondas. Tem fé para andar sobre as águas por um pouco tempo, mas não tempo suficiente. Irmãos, as provações na nossa vida não falam acerca de Deus, falam acerca de nós, como nós nos portamos no meio da dificuldade. Amém, querido? Quem está vivo diz amém aí. Outro exemplo de pequena fé é quando as pessoas estavam preocupadas com o que comer ou beber e o que vestir com o suprimento de Jesus. Jesus falou, homens de pequena fé, ele disse assim, portanto eu vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, nem o que vestirei. Lucas 12, 22. E se Deus assim veste a erva do campo, que hoje nasce, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vocês, homens de pequena fé. Então, quem tem pequena fé, tem o cuidado de Deus, mas não tem a experiência de viver grandes milagres, de andar sobre as águas, por exemplo. Amém? Terceiro nível de fé, e aí já estou terminando, para nós orarmos. Quem está entendendo aí em casa, diz assim, amém, faz sentido para mim. O terceiro nível de fé é a fé grande. Qual é a fé grande? É a fé que surpreende o coração de Deus. São um tipo de fé que a pessoa faz uma loucura. Que nem Bartimeu, ele estava com uma fome de Jesus tão grande, é uma fé grande. Eu quero ler aqui, a fé grande, a gente só vai encontrar na Bíblia em pessoas corajosas também, né? Em pessoas que muitas vezes a pessoa nem é dentro da igreja. Está lá fala sobre o centurião romano. Ele era um homem pecador, deveria ter várias amantes, ele servia a deuses gregos, mas ele se aproxima de Jesus e diz assim, o meu servo está horrivelmente doente, e Jesus disse, eu vou lá curá-lo, e ele disse, não precisa, eu sou um homem sujeito às autoridades, e digo a este, vai, ele vai, vem, ele vem, basta apenas uma palavra. E aí Jesus falou assim,
falar na versão paulistana, tá? Já que nós somos paulistanos aqui, Jesus fala assim: gente do céu, nem em toda Israel eu vi uma fé dessa. Essa é a grande fé. Amém? Meu Deus! Se Jesus estivesse em Minas, ele ia falar, bate. Não, se ele estivesse no sul, ele ia falar, bate. Se ele estivesse lá em Minas, ele ia falar, ô trenzão bom esse. Mas ele fala assim: gente do céu, nem mesmo em Israel eu vi uma fé como a desse homem. Mas Israel é a terra da fé. Israel é a terra dos milagres. Bispo, você já foi em Israel? Apóstolo, já foi? Eu fui. A gente sente uma presença de Deus quando o avião pousa, né? Ali não tem um metro quadrado, um quilômetro que não tem história bíblica. Tem tradição, mas aconteceu aqui, né? É um negócio impressionante. Então, na terra dos milagres, na terra da fé, Jesus diz assim: gente de Deus, eu não vi uma fé dessa. Por que não? Porque o centurião, ele era um cara que entendia princípios espirituais. O princípio da autoridade, eu não vou entrar na autoridade, senão nós vamos prolongar muito hoje. Mas o princípio da autoridade é um princípio espiritual eterno. Quem saiu do princípio de autoridade foi Lúcifer. Quando ele reteve o ouro para ele deixou de dar a Deus aquilo que era de Deus. Quando você não dá a Deus o que é de Deus, você está com o espírito luciferiano retendo para você. Olha só, ele disse: não precisa ir na minha casa, é só o senhor dar uma palavra. Ele entendia sobre decretos espirituais, ele entendia sobre sentenças. Vocês vão receber palavras proféticas hoje aqui. Se você for não acreditar nas palavras, se você não acreditar nas profecias, sabe o que vai acontecer? Você não tem fé. Mas se você vê o que for liberado aqui, a palavra, hoje eu recebi uma profecia, uma palavra, eu tomei posse na minha vida. Eu guardei numa gavetinha do meu coração, né? Faz sentido para você? Aquilo que Deus faz, Ele vai cumprir no tempo dEle, amém? Então ele falou, não, basta uma palavra. E Jesus levantou a mão e liberou a palavra. Porque no reino de Deus é assim. Deus, Ele faz muitas coisas, ou melhor, todas as coisas por meio da sua palavra. Gênesis capítulo 1. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus, haja, e começou a acontecer. E disse Deus, então hoje é o dia que Deus vai liberar decretos sobre a tua vida. Hoje é dia que Deus vai liberar, Ele vai liberar sentenças de soltura na sua vida, livramentos, rupturas acontecerão. Aleluia. Uma fé grande é a fé que apoia somente naquilo que Deus disse. Então a fé grande apoia naquilo que Deus disse. Eu estou vendo gente nos dias de hoje criticando o que Deus diz na sua palavra, porque quer viver o progressismo da sociedade. O mundo está vivendo uma guerra também cultural, uma guerra contra o marxismo, contra os princípios que vêm criticar o culto a Deus. Então a fé grande é aquela que se apoia somente naquilo que Deus disse, amém? Mateus 8:10 diz assim, Jesus ouvindo isso, admirou-se e disse aos que acompanharam, em verdade eu vos afirmo que nem mesmo em Israel achei tamanha fé, e digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e hão de sentar-se com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, mas os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá o choro e o ranger de dentes. Disse Jesus ao centurião, vai-te como creste, assim te seja feito.
E aí foi, quando ele estava indo, alguém veio falar: não incomodes mais o mestre, que teu centurião já levantou. É na hora que acontece. É igual uma palavra de conhecimento, quando ela é liberada do altar, ela se manifesta na hora. Amém? E por último, o quarto nível de fé é a fé sobrenatural. A fé sobrenatural está lá em Marcos 11, 22. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus, porque em verdade eu vos afirmo que se alguém disser a este monte, quando ele fala assim, tende fé em Deus, ele está dizendo assim, tendo a fé do tipo da de Deus. Então o quarto nível de fé é quando você está vivendo a fé do tipo da de Deus, a mesma fé de Deus. É uma fé para transportar grandes montanhas. Jesus fala, ao que Jesus disse, tende fé em Deus, tende fé do tipo da de Deus, porque em verdade eu vos afirmo que, se alguém disser a esse monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que se diz, assim será com ele. E por isso eu vos digo que tudo quanto em oração pedires, credes que recebeste, e assim será feito. Amém, querido? Posso ouvir um glória a Deus? Você pode aplaudir Jesus? Tudo no reino de Deus funciona por meio da fé. A fé é a moeda celestial. Existe uma moeda para você barganhar com Deus? Somente com fé você move Deus. Somente com fé. Somente com fé. E eu quero terminar não falando muito sobre os inimigos da fé, mas são eles: a dúvida, o medo, a falta de foco, as preocupações. Essas são as coisas que vêm tirar nós do propósito que Deus nos chamou. Essa é aquela que vem, são as ferramentas do inimigo para nos tirar de nós vivermos uma vida sobrenatural. A dúvida, vou repetir, a dúvida, o medo, a falta de foco, as preocupações, o vitimismo, a falta da alta responsabilidade, da autorresponsabilidade. A gente fica jogando a culpa dos nossos fracassos na vida de outras pessoas. José nos ensina. José do Egito, que foi vendido como escravo pelos irmãos, ele sofreu mágoas, ofensas, falso testemunho. Eu não queria viver o que ele viveu. Eu já vivi algumas coisas, mas não tudo que ele viveu. Mas quando ele chegou 22 anos depois, lá no trono do Egito, ele foi o segundo homem mais importante de todo o mundo. A Bíblia fala que quando ele tinha 16 anos, ele foi até os irmãos o reconheceram. 22 anos depois, a Bíblia fala que os irmãos chegaram diante dele para comprar a comida que tinha no Egito. A Bíblia fala que os irmãos não o reconheceram. Você sabe por quê? Quando você é igual, você reconhece as pessoas iguais. Mas quando você muda, as pessoas não te reconhecem, você que mudou. Você quer ficar estagnado, igual os irmãos de José, ou quer mudar igual José? E quando ele chega lá, ele podia mandar matar os irmãos dele. Vocês me fizeram sofrer algo terrível. Mas ele não foi vitimista. Ele foi autorresponsável, ele trouxe para si. E ele disse assim: olha, não foi vocês que me mandaram para cá, foi Deus que me mandou. Foi Deus que me mandou, e Ele esteve comigo lá no fundo do poço. Ele esteve comigo na prisão. Ele esteve comigo em cada momento. Deus está comigo. Então eu não vou jogar a culpa nos outros, mas vou falar: eu sou responsável para viver o processo de Deus na minha vida.
e viver a história que Deus tem para a minha vida. Eu sou responsável por isso. Coragem! 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 Fica de pé em nome de Jesus, coragem! Hoje é um dia de milagre. Coragem! Você precisa de coragem, em nome de Jesus. As lutas não é para te matar, mas é para te promover. O gigante não é para te matar, é para te promover. A enfermidade não é para te derrotar, mas é para dizer como Deus é grande na sua vida. Glória, aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor.